Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando nossas lições espíritas de hoje. Nós vamos falar um tema muito necessário para o nosso entendimento, que é sobre a dor. Esse estudo ele é originário de um livro que nós psicografamos já faz algum tempo. Foi lançado esse livro pela Mitos Editora de São Paulo e ele se esgotou rapidamente. Nós não temos nenhum exemplar mais. E ali nós fizemos uma síntese para fazer esse estudo. Então, nós vamos ver aqui uma síntese do livro. Então, eu espero que seja útil a você, tá bom? Vamos começar logo, porque o assunto é, de fato, muito importante, né? Então, vamos aqui. Entre a dor e a luz, ok? Bom, a dor, ela é a divina companheira quando aceita de coração. Por ela, nos redimimos e nos nutrimos de conhecimentos para nunca mais errarmos. Você concorda? Olha, vamos lá. A dor é divina companheira quando aceita de coração. Por ela nos redimimos e nos nutrimos de conhecimentos para nunca mais errarmos. Lições espíritas entre a dor e a luz. Aí está um pássaro voando livremente depois da dor. Certo? É esse o símbolo que está lá no livro e que nós estamos utilizando aqui também. Então, a alma, quando vê a luz, dificilmente deseja de novo as trevas, se com ela um dia esteve envolvida. É da mentora Vânia que passou para nós as informações, né, deste livro. Ela nos ofereceu essa informação no início do livro. Ela coloca isso para nós, que nós achamos bem interessante, né? Que a alma, quando vê a luz, dificilmente ela deseja de novo as trevas, se com ela um dia esteve envolvida. E a gente vai tentar justificar isso ao longo do estudo. Então, o que são as enfermidades? Vamos lá. Uma doença é uma disfunção do organismo causado por um agente externo ou não. E a moléstia é um incômodo físico ou moral. Ok? Então, estão aí duas definições de doença e moléstia. Disfunção do organismo causado por um agente externo ou não, e incômodo físico ou moral. Então, o que causam as dores? Vamos pensar aqui nas propostas do Dr. Bezerra de Menezes. Causas espirituais das enfermidades. Então, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, são três as causas espirituais da dor. Quais são elas? Primeira, fluidos ambientes. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente vai para locais que não precisávamos de ir, e são locais que estão infestados de problemas, né? Então, onde estou? Uma pergunta, né? Onde eu estou? Qual é o ambiente que eu vivo nele, né? Onde vou? Para onde que eu estou indo? Eu tive um convite, tudo bem, mas para onde eu estou indo? Qual o ambiente que eu vou encontrar lá? Porque os ambientes estão saturados de energias, de frequências. E que frequências seriam essas, né? Que pode ou não me ajudar ou não. Bom, com quem que eu vou? Quais são as companhias que eu aceito para ir nesses locais? Pessoa do bem? Pessoa com compromisso espiritual? Pessoa com uma vida mais ou menos correta? Ou uma pessoa de qualquer jeito? A gente tem que analisar, sabe, gente? Pode ser, mas, poxa, está sendo muito duro. Não, a gente tem que analisar. Nosso tempo é de análise. Não sei se vocês se lembram do estudo que nós fizemos aí, do Lições Espíritas, que falava sobre o pensamento. Nós temos que analisar, nós temos que pensar, nós temos que refletir, para não cometermos enganos que possam ser muito complicados para nós, né? E para que eu vou? Qual é a função? Para que eu estou indo lá? É importante que eu vá?
será mesmo tão importante que eu vá nesse ambiente? Ou eu posso deixar de ir? O que que eu vou receber lá? Não é? O que que eu vou conseguir lá? Né? Coisas boas ou não? Percebe, gente? Então, essas coisas que nós temos que analisar para que a gente possa melhorar os nossos ambientes, as nossas idas aos ambientes. Analisa você. Você foi convidado ou convidada para ir a um local. Veja para que você vai, né? Com quem você vai, para que você vai. Porque lá você vai encontrar um ambiente, todo o ambiente, em todo um campo morfológico funcionando lá. Se forem pessoas de pensamentos complicados, errados, comportamentos errados, o ambiente vai ser muito pesado. Não tenha dúvida disso. Um barzinho, meu amigo, minha amiga, é um ambiente extremamente pesado. Mas você quer ir? Você que sabe. A decisão é sua. Ninguém tem o direito de interferir nela. Mas você precisa saber disso. Então, esse é o nosso trabalho aqui, né? A segunda causa são os processos obsessivos. Nós estamos estudando aí o Entendendo a Obsessão, né, no podcast, que você pode recorrer, né, aqui no YouTube do GRES, né, nós já estamos fazendo aí bastante estudos, bastante explicado sobre obsessões, tá? Então, segundo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 6, Kardec coloca: no cerne das obsessões estão as vinganças. Então, será que eu cometi enganos que fez ou fizeram com que os espíritos me vingassem? Então, se eu estiver no processo obsessivo, eu tenho que pensar nisso. Então, vamos orar para esse espírito, para que ele me ajude, para que ele entenda que eu já mudei, não sou mais a mesma pessoa. O que a gente observa nesses casos de obsessões é que, por não terem um conhecimento, né, as pessoas degradiam com os espíritos. Sabe aquele negócio do exorcismo terrível? Isso não vai funcionar. O espírito precisa ser orientado, porque ele está provavelmente no processo de vingança, onde ele sente o direito de atingir aquela pessoa que ele está atingindo. Tá? Vinganças são armadas pelo ódio. Assim, exterminando as causas do ódio, eliminam-se as vinganças e, consequentemente, o processo obsessivo. Então, se eu estou sendo atacado por um obsessor, agredido ou agredida, eu tenho que trabalhar o amor. O amor, não ficar digladiando com ele, com ela, né? Porque só assim a gente vai conseguir vencer essa etapa. É difícil? É, mas é uma porta, né? Uma proposta. A outra são os processos kármicos. É a lei de ação e reação, a gente fez, né? A gente se compromete com o que nós fizemos. Tudo que a gente faz tem um comprometimento, para o bem ou para o mal. É preciso saber disso, é preciso entender isso. Então, eu posso ter feito uma coisa muito negativa no passado e trago, né, as consequências disso comigo. Essas nuvens, né, essa coisa difícil, que às vezes me perturba a vida atual. Né? Fico irritado, com dores, com tristeza, desânimo, cansaço, mágoa, processo kármico, né? Que estão aí tentando sair, tentando uma válvula de escape de mim. E eu posso, né? Depois disso tudo, me iluminar pela extinção do processo. Então, quando a gente fala assim, isso é kármico, kármico é uma coisa que a gente fez, né, e que não deveria ter feito. O problema é que dificilmente as pessoas entendem isso. Dificilmente a pessoa percebe o engano que ele cometeu e não aceita, né? Não acredito em reencarnação, isso é conversa fiada. Olha, meu amigo, você pode falar o que você quiser, você tem todo o direito, mas você tem o dever de provar o que você está falando, né?
porque só ficar falando que eu não acredito, não acho que é isso. Isso os psicólogos e os psiquiatras estão falando aí o tempo todo. Os consultórios são lotados de pessoas doentes. Porque não trabalham encarnação. Porque o senhor Freud lá colocou que isso tudo vem da libido da infância, umas coisas mais ou menos assim. Aí eles falam que tudo é trauma de infância. Mas, peraí, todo mundo teve trauma de infância? Será? Que coisa séria, então, que esse negócio de reencarnar é uma furada, né? Porque você já nasce e daí a pouco tudo que acontece contigo gera trauma. Não, amigo, isso vem do passado, que vai começando a refletir. Às vezes reflete na criança, reflete no adolescente, mas é preciso avançar. Sinceramente, amigos que eu estimo muito, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, avancem, avancem, porque senão daqui a pouco vai passar para vocês. Isso aí é lei de Deus. A gente não interfere na lei de Deus. Por mais que eu tenha meus achismos e minhas estruturas de soberba, né? De orgulho, de tudo isso. Mas isso passa. Resumo das causas espirituais das enfermidades. Então, elas são: toda enfermidade resguardada em qualquer nomenclatura sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual de cada um. Está doente? Está aí. São conquistas negativas do passado espiritual. O doutor Bezerra que disse. Então, são os fluidos ambientais, que a gente falou, os processos obsessivos e os processos kármicos. Cuidado onde você vai, tá, meu irmão, minha irmã? Cuidado aí onde você transita e como você transita. Não vá de peito aberto, não. Vá com calma. Caminhe com segurança, sabe? Sabe aquela imagem do menino atravessando a ponte, o anjinho lá protegendo ele? Isso acontece conosco. A gente está atravessando a ponte da reencarnação. E tem espírito protetor nos ajudando. Mas se eu resolver ir para beiradinha e pular lá no rio, aí o problema passa a ser meu. Então aprendam isso, aprendamos isso. Cuidado a gente, com onde a gente vai, com quem a gente vai, o que a gente vai fazer. Não faça nada escondido, nada que não possa vir a lume. Porque de qualquer maneira virá a lume. Dia desse eu estava num velório, estava a esposa lá do rapaz, do senhor, os filhos, todo mundo consternado, porque aquele homem era um homem de muito respeito, e todo mundo ali consternado com a desencarne, aquele momento ali que vocês conhecem. De repente, aponta lá na porta uma senhora com uma menina de uns 15 anos, fazendo o maior estardalhaço, que era a amante dele, com a filha deles. Você já imaginou como é que esse espírito ficou? Você para refletir isso? Então, quer dizer, veio a lume na hora do sepultamento do corpo dele. Então, não faça nada escondido. Não guarde nada no seu guarda-roupa que não possa ser visto por todo mundo. Porque senão você pode ter problemas lá na frente. Leve uma vida decente, aberta, tão limpa, que todo mundo que te olhe não tem o que falar de você. Como diz Paulo, a carta a Tito, né? Palavra certa e irrepreensível para que o adversário, não tendo o que dizer, se dê em retirada. É isso. Então, como erradicar as enfermidades desconstruindo? Aí, todas essas enfermidades, elas instalam em nós. Instalam pelo conjunto energético. Toda ação que eu faço, ou ela vai expandir o céu, se for uma boa ação, se estiver dentro das leis de Deus, ou ela vai ser acumulada na mente para sair um dia. Então, as ações erradas ficam acumuladas lá. Um complexo, né? É um complexo complicado. Não sei se dá redundância aí, mas é complicado. Dói que só. Por quê? Porque é energia. Então, nós temos a energia do nosso corpo. A energia flui
com naturalidade para o nosso corpo funcionar. Aí vem uma energia extra da mente, que é uma energia acumulada que está lá, deletéria, um acúmulo deletério. O que vai acontecer? Vai aumentar o potencial energético do corpo. O corpo não está pronto para isso. Então vem a dor. Porque começa a comprimir os nervos, começa a comprimir as veias, começa a comprimir os canais de circulação de energia, nós chamados NADs. Aí começa uma dor terrível, porque é uma energia extra que está saindo. Por isso que dói. Tá bom? Então, como a gente vai erradicar essas enfermidades? Como? Qual o processo? Tá? Então, vamos conversar aqui a respeito do Dr. Harold Koenig, que ele é um diretor do Centro para Teologia, Espiritualidade e Saúde e professor de Psiquiatria e Ciências do Comportamento. Ele trabalha na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Esse senhor esteve aqui no Brasil, participando de um congresso espírita. Então, ele faz muitas experiências com os pacientes, né, que são ligados à espiritualidade ou não. Ele faz muito esse trabalho, que é um exemplo, né, para os médicos. Aí está a Universidade de Duke, né, famosa Universidade de Duke. Então, o que acontece? A espiritualidade é uma parte complexa e multidimensional da experiência humana. Isso é ele falando. Ela tem aspectos cognitivos, experiências e comportamentais. Os aspectos cognitivos ou filosóficos incluem a busca do significado, do propósito e da verdade da vida, bem como as crenças e valores de acordo com os quais uma pessoa vive. Você observa, né? Você começa a observar que, de alguma maneira, a medicina está aproximando da espiritualidade, porque não tem outra saída. Não tem. Então, os médicos, essas pessoas que têm esse entendimento, que não têm essa peja, né? Eu não acredito nisso e tal, isso é tudo matéria. Tal. Então, quando você sai dessa, dessa narrativa, né? Aí você começa a buscar a espiritualidade. Aí começa a justificar as coisas. Pois, os orientais trabalham isso, ó, milênios. Fritjof Capra, no livro Ponto de Mutação, tal da física, ele trabalha isso. Onde que está o problema de você colocar a espiritualidade nos campos da saúde? Se nós somos espíritos. Se Descartes já falava que somos espíritos. Por que fica essa coisa? Por que nas universidades ou nas faculdades de medicina não se coloca esse assunto? Penso que agora estão começando a colocar. Tomara que isso vá avante, que não apareça nenhum sisudo ou sisuda para falar que isso é bobagem, isso é bobeira. Não existe isso. Morreu, acabou. Eu fico pensando o que vai acontecer com ele ou com ela no dia que ela desencarnar. Vai ter um susto, ter um caso. Eu li num livro uma vez que essas pessoas que acham que morreu, acabou, costumam elas ficarem congeladas lá no mundo espiritual por um longo período para ver que a vida continua. Então não entra nisso. Gente, isso já é passado. Né? Para o homem ocidental esperto do jeito que ele é, buscador de conhecimento, né? Cheio de universidades, de faculdades, tem que parar, né? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver mais. Aqui já vamos pegar o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 21. Ele vai dizer o seguinte: ó, a dor é o grande abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, a dor é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Olha que importante que é a dor, né? Está doendo, amigo? Para pensar, né? Todo mundo faz isso. Compelindo a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Veja que a espiritualidade trabalha isso de uma maneira diferente.
Enquanto que a nossa proposta médica aqui da Terra é de salvar-se da dor, tira essa dor de mim, por favor, aqui está explicando um grande remédio. Que depois do poder de Deus é a única capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Então, está doendo? Muda. Dessa maneira não está dando certo. A dor diz para a gente assim, esse teu caminho está errado. E como você é filho de Deus e filha de Deus, ele não quer que você se perca na caminhada. Então, deixou que a dor chegasse. Deixou que a energia ficasse maior, que mexesse com o seu campo energético, para doer. E dói mesmo, tá, gente? Todo mundo que já viveu aí, né? Eu estava vendo um áudio hoje de manhã, uma coisa muito séria, né? Um médico com câncer. Gente, o que ele fala é sério. Ele fala assim: quantas vezes eu reclamei que os meus filhos estavam me amolando, quantas vezes eu reclamei que o dia estava assim, assado, e hoje, depois de um monte de coisa enterrada no meu corpo, colostomia, que não sei mais o que, vai falando lá, eu tenho que ficar 12 horas fazendo químio no hospital. A minha grande ventura é o dia que eu não tenho que ir lá. Olha que coisa impressionante que esse médico falou. E aí está entendendo o valor da dor. Mas ele está entendendo também que agora ele está começando a pegar o sentido da vida, que está começando a entender Deus. Então, esse médico vale a pena você ouvir esse áudio. Por quê? Porque ele está começando a entender o valor da vida. Se você quiser ouvir, eu vou te dar a dica. Você entra no site da Rádio Fraternidade. É uma rádio muito conhecida no Brasil, ela é de Uberlândia, Minas Gerais, e o programa é Momento de Oração. Aí você procura lá, né? Que você vai achar esse depoimento desse médico. Né? Mais ou menos no dia, se eu não estiver errado, no dia 25 de março, eu acho que é isso. Dá uma olhadinha lá depois. Você vai ficar impressionado com o depoimento dele. Então, ele está entendendo a dor. Aí justifica isso aqui que o André Luiz falou. Ó. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Então, se você está com dor, não briga com a dor. Ela é uma ajuda para você. Daqui a pouco passa. Então, eu preciso me salvar. Aí as pessoas enchem de remédio, né? Isso é uma coisa complicada, né? Cápsula e mais cápsula. E o Allan Kardec, na Gênesis, no capítulo 14, item 31, vai dizer, olha, o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas que depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto mais força de penetrabilidade dará ao fluido. Então, meu amigo, não é só tomar remédio, como muita gente faz, né? Toma remédio para você sarar. Toma antibiótico, toma anti-inflamatório, toma analgésico, não é só isso. Você tem que estar imbuído do processo. Às vezes a dor chega numa hora que a gente não queria sentir, porque a gente tem um compromisso, né? Tem uma proposta, tem um projeto, mas ela chega na hora certa. Então, um grande problema da dor não é só a pressão, né? A pressão dela na gente, naquela questão das energias, mas não é só isso, não. É que também ela pode tirar de nós a possibilidade de realizarmos os nossos feitos que a gente estava programado. Poxa, a dor chegou logo hoje, né? Eu estou com um projeto, agora que chegou, ela chegou na hora certa. Pode ser que o seu projeto não seja tão bom assim. Nós estamos ligados a Deus o tempo todo. É preciso saber disso. O tempo todo estamos ligados a Deus, que sabe de nós, né? O que nos disse Jesus sobre as enfermidades e dores? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por quê? Porque vão entender. Porque vão sentir e vão evitar de cometer outros enganos. Né?
Mateus 5, versículo 6. Tá aí. Serão consolados. Ele afirma, serão consolados. Então, entre na linha do consolo. Comece pela esperança, né? E entra na linha do consolo. Não maldiga da dor. Tem gente que fica, né, maldizendo, falando, reclamando. Não, isso não vai construir absolutamente nada. Pelo contrário, a dor está te livrando de problemas que estão arquivados na mente que não podem ficar lá. Tem que sair. São complexos, são enguias que estão perturbando, né? Uma enguia é um peixe meio elétrico, né? Parece uma serpente, uma coisa assim, cheia de nós às vezes. Então, aquela coisa tem que sair. É uma energia fora do contexto, mas que na hora de colocar lá, eu coloquei com muita alegria, né? A gente coloca naquela pujança de como se fosse os senhores do conhecimento do mundo. Agora veio que não é. Então, tudo bem, você fez, eu fiz, nós fizemos errados, a dor veio, está nos curando, então vamos aceitar com calma a dor. Buscando sim os recursos, claro, mas entendendo que se eu não fizer a minha parte, não é o que Jesus falou? A sua fé te salvou, a sua fé te curou. Não foi ele, Jesus, foi você, foi aquele que chegou para ele. Agora, não voltes a pecar para que não te ocorra o pior. É o que ele fala também, né? O que nos diz ainda Allan Kardec? Olha, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. A gente está explicando, né? Eu cometi o engano, eu arquivei energias que eu não precisava arquivar. Eu entrei em embates aí que eu não precisava entrar. Pode ser nessa vida, na outra. Matei, sabe, roubei, fiz um monte de coisa errada. E isso ficou guardado, agora tem que sair. Eu preciso progredir, porque eu sou espírito em rumo de perfeição. Eu tenho que tirar essas coisas de mim. Então, quando a pessoa estiver enferma, doente, com dor, é porque ela está se recuperando. É o contrário do que se pensa. Está se recuperando, está voltando ao seu estado original, de limpeza mental. Agora, toda limpeza exerce em nós um campo de ação, né? Um campo de trabalho. Então, a dor também é um trabalho. Um trabalho a nosso favor, tá, gente? Deus não colocou dor em ninguém. A gente é que criou essa situação. Quantas vezes nós somos alertados, né? Não faça isso, não faça aquilo, parará. E, né, e a gente foi fazendo. Aí chega um dia, como diz aqui em Minas, eles falam assim, um dia a casa cai. Então, um dia a casa caiu. Agora tem que reconstruir a casa. Tem que jogar fora os entulhos e reconstruir a casa. Sem reclamar. Porque se reclamar, você entra na vitimização. E se entrar na vitimização, complica, né? Está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. E como podemos participar com efetiva colaboração para nos curarmos definitivamente? Como será isso? Então, vamos lá. São ações. A primeira ação, né? Dodói. Reconhecer que você está doente. Tem pessoas que estão doentes e não reconhecem, que vão levando a vida de qualquer maneira e vão se complicando mais, né? Então, reconhecer que você está doente. Não se arrastar pela vida jurando estar saudável. Cuidado com isso. Tem gente que não vai ao médico, tem gente que não gosta, que fica se arrastando. Não está legal, não está bom. Procura recursos. A dor é a perturbação no organismo físico, perispiritual ou mental. Por quê? Porque vai sair da mente, passa pelo perispírito e vai para o corpo físico. Um atraindo o complexo. Quando chega no corpo físico, tomara que o corpo aguente, suporte a energia, que aí não desencarna, né? Mas se não tiver jeito, vai desencarnar. Mas vai livrar a mente, vai livrar o espírito, vai limpar o perispírito. Então, esse é o ganho. Ah, a pessoa morreu. Não, não morreu. Vamos entrar nesse ponto, vamos entrar nesse acordo. Não existe morte, mas tem que fazer a faxina.
Aí, se o organismo físico vai suportar, se não vai criar tumores, metástases, isso aí é outra história. Aí vai depender muito de cada corpo. Cuidado com suicídio, direto ou indireto. Suicídio direto, a pessoa vai lá e se mata e pronto. O indireto, ele vai se matando aos poucos. Cigarro, bebida, conversações deletérias, muita comidaria, né? Muita guloseima, muita briga, muito ódio, muita angústia. Tudo isso é suicídio indireto. A pessoa vai se matando aos poucos, né? Mata de ódio, ele mata de angústia, ele mata disso, mata daquilo, e aí depois não vai ter jeito. Chega lá no mundo espiritual, ele vai chegar como um suicida indireto e vai ter as consequências, né, desses atos dele. Tá? A outra coisa é enfermidades são passageiras. Elas duram o tempo necessário. Guarde isso com você. É tudo passageiro. Na hora que acabar, acabou. Ok? Primeira ação tranquila. Reconhecer que está doente. Não se arraste na vida. Entenda que a dor é só uma perturbação mental, espiritual e física. Cuidado para você não se complicar pelo suicídio. Tem gente que está com enfermidade e se mata. Pois já estava com um problema sério para ser resolvido. Ainda vai inventar um outro problema. Gente, suicídio é uma das piores lesões às leis divinas. Isso é um perigo. A pessoa sofre demais da conta. Ele sofre 100 vezes mais do que está sofrendo aqui. Então, para com isso. A humanidade tem que entender isso. Por isso que eu peço para compartilhar esses estudos, para chegar a um número muito grande de pessoas para serem orientadas. Se você está com um problema e quer suicidar, seu problema vai agravar em 100 vezes. E vai custar para arrumar isso. Porque você não vai morrer. O problema é esse, você não vai morrer. Você vai continuar vivendo e vivendo em péssimas condições. Péssimas. Tem pessoas que sabem disso e falam que mesmo assim vão suicidar. É muito complicado, né? Enfermidades são passageiras, duram o tempo necessário. Vamos para a segunda ação agora. A pessoa se acha vítima da dor, da enfermidade. Reconhecer que você não é vítima. Não tem vitimismo nisso. Né? Não tem. Porque a vítima é o vencido dominado. Então, é os sacrifícios pagãos aos deuses. Não tem vítima. Eu estou recebendo aquilo que eu plantei. Então, ninguém tem culpa da minha dor. Ninguém. Se a pessoa me dá um tiro, a pessoa me dá uma facada, eu fui o ponto de atração disso acontecer. Mas quem disse isso? Jesus. É necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele porque o escândalo vier. Ele não fala ai do escandalizado. Não, ele não fala ai da vítima, porque não tem vítima. Ele fala ai daquele que promoveu o processo. Mas, geralmente, a pessoa atrai o agressor dela. Atrai o ladrão, né? Atrai o estuprador. É, gente, eu sei que dói ouvir isso, tá? Eu sei que dói, porque a nossa cultura é diferente. A gente tem essa mania de achar que os outros é que nos infelicitam. E não é assim. Quando a gente estuda o espiritismo, a gente vai saber, a gente vai observar que ninguém infelicita ninguém, a não ser ele mesmo. Então, se ele é vítima dele, não dos outros. Ninguém tem o direito de chegar na minha vida e bagunçar a minha vida. Ninguém. Eu sou um ser autêntico, soberano. Agora, se eu abrir campo, se eu cometi enganos, eu tenho que me arrumar. E aí vai aparecer a forma de eu me arrumar. Então, não se sinta vítima em situação nenhuma, porque isso é um atraso de vida. Eu até creio que a justiça vai ter que encontrar um outro nome quando tiver que fazer o julgamento para aquela pessoa que está ali, que foi lesado, né? Porque ele foi lesado porque ele lesou. E agora está sentado na condição de vítima. Se mostrasse a vida pregressa dele, nem sentava ali. Nem sentava. Eu estou te falando isso por experiência própria. Uma vez eu passei por um processo complicado, que, entre aspas, eu diria que eu era vítima, e aí, amigo, a espiritualidade me mostrou. Você quer saber? Eu falei, não, não quero.
Porque quando ele te oferece para te explicar, é para te mostrar que você lesou. Mas ele falou, mesmo assim eu vou te explicar, para você não guardar esse negócio de vítima. Nossa, quando ele me mostrou, meu amigo, minha amiga, minha vontade foi de ajoelhar nos pés da pessoa que fez a coisa horrível comigo e pedir perdão, que eu tinha feito pior. Olha, estudar espiritismo é magnífico. Aprender com os espíritos é ótimo, você tem que ter tutano, né? Você tem que ser testado no fogo e passado no teste. Guarda, filha. Continuando aqui, ó. Se o que vem de fora me prejudica, então eu sou prejudicado por Deus. Porque quem vai me prejudicar é filho de Deus. E Deus está nele. Então, se ele me prejudica, a potência que ele tem para me prejudicar vem de Deus. Então, Deus prejudica o próprio filho. Isso não tem lógica. Não tem lógica isso. Tá? Guarde com você. A cada um segundo as suas obras. Está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 16, né? Deus é justo e dá a cada um segundo as suas obras. Então, amigo, foi lesado? Fala assim, que bom que eu estou pagando o meu passado. Teve um endereço que uma amiga minha me ligou, que ela foi roubada em R$ 5.000 de uma amiga dela. Olhei para ela e falei assim, nossa, que bom que você tinha dinheiro para pagar a tua conta do passado, hein? Que beleza, né? Que você tinha esse dinheiro guardado aí para pagar. Pagou a conta, amiga. Acabou. Não fica com muito mimimi, não, porque o nosso mundo é o mundo do mimimi. Para com isso. Você pagou a tua conta, tá paga. Se você conseguiu 5.000, agora você vai conseguir 10. Bom, continuando aqui. A prática do perdão. Então, eu vou ter que perdoar a mim mesmo, né? Por ter cometido esses enganos tão violentos que me fez sofrer. Vendo como é que a gente trabalha essa questão da dor, da enfermidade de uma maneira bem mais diferenciada, de uma maneira espiritual. Vamos ver a terceira ação qualquer, é pedir socorro. Help, me ajuda. Os caras ajudam. Então, eu estou doente, não sou vítima, mas eu preciso de ajuda. Sozinho talvez vai ser difícil, tá? Então, qual que é? Não vou bem? Buscarei o milagre? Dizem que existe, mas não existe, né, gente? Não tem milagre, tem trabalho, tem busca, tem modificações, transformações espirituais. Aí você vai se dar melhor. Buscar ajuda médica, psicológica, psiquiátrica ou espiritual, dependendo daquilo que está acontecendo contigo, mas sempre sabendo são energias acumuladas que entram no seu corpo espiritual e físico, perispiritual e físico, para alterar o justo andamento das energias que você precisa, por isso que dói. Mas vão sair. Geralmente ela sai pelas extremidades, né? Pelas pernas e pelos braços. Mas enquanto isso vai acontecer, dói. Tem dia que a coluna está doendo, tem dia que as articulações estão que estão, né? Perna dói. Por quê? São os campos de fluição dessa energia. Então, enquanto estiver saindo, deixa sair. Não impede, não. Deixa sair. Vá com calma, né? Não se preocupe. Não se vá pela conversa dos outros. Nossa, você também, né? Então, você sabe de você. Então, vá orando, vai confiando em Deus e vai em frente, né? Após postar-se como médico de si mesmo. Não é, sou médico de mim mesmo agora e eu vou me cuidar. Então, cada um vai conhecer a sua enfermidade. Como é que é a minha enfermidade? Ela funciona assim, assim, assim. Tem enfermidades que ela tem o tempo certo. De manhã ela faz uma coisa, de meio-dia outra coisa, de tardinha e de noite. Então, você começa a lidar bem com ela, aprendendo com ela. E tem um detalhe muito grande, é que a gente começa a ver a origem da dor. Porque aquilo sai uma energia, você decodifica a energia. Aí você sabe, nossa, olha o que eu fiz. Eu não acredito que eu fiz isso. Mas pode acreditar porque você fez. Senão não estaria em você. Concorda?
não estaria em você. Todos somos propostas divinas. Isso precisa ficar claro para todo mundo. Se eu sou uma proposta divina, primeiro, eu não posso errar. Segundo, eu vou ter que consertar. Ainda tem terceiro, eu vou ter ajuda. Então, vamos em frente. Sem mimimi, tá, gente? Sem mimimi. Esteja em situação que você estiver. Vá com galhardia. Senhor, eu errei. O senhor me ajuda? Não estou pedindo para o senhor tirar a minha dor. Não é isso. Eu preciso redimir, preciso entender que dói. Então, o senhor me ajuda, por favor. Quarta ação, né? Aí seria as terapias, né? Submeter-se às terapias. Então, nós temos aqui as medicações, o psicólogo, o psiquiatra, a fisioterapia, o passe, a água fluida, um monte de coisa que a gente pode usar para ajudar aí, né? Tem as cirurgias também, tá? Cumprir rigorosamente o que foi receitado. Porque tem pessoas que vão na busca, né, de ajuda e passa-se uma receita e passa-se uma orientação de medicação. E a pessoa para. Não, eu já não estou sentindo mais nada, não. Aí para. Poxa, isso tem que ter, isso fica com raiz ainda. Por isso que Jesus falou, não voltes a errar para que não te aconteça o pior. Então, quando uma raiz dessa, não, raiz não, quando uma enfermidade dessa é deslocada da mente para sair pelo perispírito, pelo corpo físico, a raiz está lá ainda. Se eu bobear, essa raiz atrai o mesmo erro que eu fazia antes. Então, é um processo demorado, mesmo que a gente não esteja sentindo nada. É um processo demorado. Entenda as palavras de Jesus, né? E cumpra rigorosamente o rito, né? Necessitamos dar um tempo para as doenças saírem de nós, isso que nós estamos falando. Porque não é só o conjunto energético que vai sair, é também a raiz que precisa ser tirada. Não é? Precisa ser tirada. Pensem nisso. Deus suprirá em nossas necessidades se nós colaborarmos. Se não, amigo, fica difícil. Ele quer fazer por nós e a gente não tem. Não dá chances, né? Cuidar do presente, porque dele dependerá um futuro melhor. Você vê que é tudo coisa que nós podemos fazer. Mas depende do quê? Ajustar o pensamento, as reflexões, as conceituações, a meditação, a prece. Aí nós estamos dando um grande avanço na nossa cura. Que a gente errou muito, viu, amigo? Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha na história da humanidade. É só problema. Entre 1.000 pessoas problemáticas, aparecia um salvador da pátria lá, ou uma salvadora da pátria. Mas o resto é um embrulho terrível. Nossa, muita matança, né? Nossa, como matavam. Muita maledicência, né? Muita entrega, muita puxada de tapete, muito roubo. Nossa, é complexo. Tentação seria uma coisa que precisamos muito, vigiar e orar, para não cair de novo nas tentações. Quem disse fosse assim, foi o Senhor Jesus. Nós não estamos inventando, tá? Então, ações de dentro para fora. Então, não é o médico que vai me curar, o médium, quem quer que seja, o terapeuta. Sou eu que vou me curar, porque eu vou mudar os meus conceitos, a minha cultura, as minhas crenças e valores. Eu vou ter que fazer isso. Quem passa por um processo de dor tem que mudar, senão não valeu a pena. Ele vai ter que ter outro processo, e geralmente vem pior. Tem gente que fala assim, só na outra encarnação que eu resolvo isso. Não vai nessa, porque a outra encarnação vai ser no mundo primitivo, porque no mundo aqui da Terra provavelmente não vai ter mais lugar para pessoas que não querem se cuidar. Tá bom? Discernir, então vigiar é discernir, comparar, ajuizar, não dar valor às aparências, né? É buscar o verdadeiro e o melhor. É aquela coisa, né? Das conceituações.
aquela coisa de você ver o processo. Como é que eu vejo esse processo? Como é que eu me incluo no processo? Eu roubo? Eu não. Provavelmente você rouba, sim. Você rouba a esperança de alguém, você rouba a vontade, você rouba até a inocência de alguém com um olhar perigoso. Tudo isso acontece, minha gente. Ah, mas acontece. Precisamos tomar muito cuidado. Se a gente quer progredir com Jesus, aqui na Terra, é chegado o nosso momento. Momento grave, muito grave. Não dá mais para ficar brincando e levando no embrulho. Não, e nem no mimimi. Tá na hora de falar sério. Senhor, me ensina. E ele falou: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. João 12. Tá lá. Você quer isso? De coração. Orar, né, vai aumentar a frequência vibratória para sintonias superiores. Nós temos falado isso aqui muito nas nossas lições espíritas, né? Essa questão da oração que é aumentar a frequência vibratória. E ser pacífico a partir da pacificação dos sentimentos. Sentimento, gente, não tem sentimento negativo. Nós é que criamos só sentimento positivo que existe, é o que Deus cria. Não tem tristeza, só tem alegria, né? Não tem desespero, só tem harmonia. Né? Não tem dúvida, só tem fé. Mas a gente cria o contrário, né? A gente joga no oposto, no dual. Enquanto a gente viver no dual, a gente vai ter problemas. A Hermes Trismegisto falava isso, que a gente vai ter problemas. Então, nós temos que ser só o bem. Está ficando interessante? Vamos para mais uma ação? A sexta, que todo mundo gosta, todo mundo ama isso, nem precisava falar, que é estudar, né? Nossa, todo mundo adora estudar. No Brasil, a gente tem um índice gigantesco de gente que estuda, né? A gente que lê 20 livros por ano. Que pena, né? Que não é assim. Quem dera que fosse. O nosso país é um país que não gosta de ler. Por isso, por isso, a gente tem problemas que tem, que a gente não se orienta, a gente não se fortalece na fé, no conhecimento, aí qualquer um que chega, bate na cara da gente e a gente fica quieto, né? Bom, vamos lá. Deixar em definitivo os reinos primários da evolução. Então, os nossos irmãos primitivos, eles estudavam como? Analisando a natureza. Então, eles já estudavam. Depois ficaram preguiçosos, né? Já entenderam o que é o rio, entenderam o que é a floresta, entenderam o que eram as montanhas. Ah, agora já sei, agora tá bom. E a gente está nessa até hoje. Agora eu te pergunto, você entende uma montanha? Você sabe o que é o simbolismo de uma montanha? O simbolismo de uma flor de lótus? Você sabe? Você sabe o que é o simbolismo de uma figueira que Jesus usou tanto no evangelho dele? Bom, meu amigo, a gente não sabe nada, né? É hora de trazermos para o nosso dia a dia as verdades espirituais. Não tenhamos dúvidas disso. Se eu não buscar esse contexto espiritual para a minha vida, dificilmente eu vou progredir com harmonia. Ler é a tecnologia da mente para operar mudança. Quem fala isso é Steve Pinker, que é um psicólogo, né, bem premiado lá nos Estados Unidos, né? Prêmio Pulitzer de psicologia, que significa um prêmio Nobel. Ele tem as loucuras dele, a gente deixa as loucuras dele de lado. Mas isso aqui foi legal. Ler a tecnologia da mente para operar mudanças. E é mesmo. Se você não quiser mudar, então você não leia. Fica só com o que você sabe. Que todo dia ele deteriora, você sabe. Né? O conhecimento ele deteriora o tempo todo. Porque vem outros conhecimentos. E estudar significa caminho, significa conhecer, significa encontrar a verdade. Aí, meu amigo, você encontra a verdade. Quando você encontra,
você se cuida. O quê? Então quer dizer que se eu namorar a mulher do próximo ou o marido da próxima, eu crio um conjunto energético terrível que pode me dar uma dor muito grande? É assim mesmo. Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Então eu não vou fazer isso. Se é ruim para mim, por isso que a gente tem que saber a verdade das coisas, sabe? Ah, então se eu comer um boi inteiro, eu vou passar mal? Vai. Então eu não como o boi inteiro. Essa é metáfora, gente, para você entender. E assim sucessivamente. Ah, se eu beber, eu vou estragar meu fígado, pâncreas, vesícula. Vai, porque é uma energia forte que você está colocando a mais no seu organismo. Então, é científico, não é proposta filosófica. É científico. Então, vai te perturbar. Então, não vou fazer isso. Então, você vai analisando as coisas, os comportamentos, e vai modificando, fazendo só o melhor para você. Percebe? E tem a última ação, né? A sétima ação, que é o quê? Trabalhar no bem. É preciso atuar no bem. A gente entrar no fluxo do bem que está aí no universo. Sabe? A gente tem muito essa mania de que eu tenho que trabalhar, 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 mas a gente trabalha para a gente, né? Para ganhar dinheirinho, para gastar que só. Tá certo que a gente tem que morar, né? Tem que vestir, tem que alimentar, tem essas coisas. Mas tem gente que, nossa, usa mal a beça, né? Então, trabalhar no bem. Vamos dedicar um tempo da nossa vida ao trabalho no bem, sem remuneração. Porque com remuneração é troca, né? Você trabalha e recebe o preço do teu trabalho. Agora, no bem, não, você não recebe esse dinheiro. Então, quando me proponho a deixar a inércia, eu realizo proezas. Eu vou deixar a inércia para lá, né? E vou buscar coisas melhores, né? Coisas mais avançadas. O self abrange tanto o consciente quanto o inconsciente. Self é a alma da gente. Para quem não sabe, ele abrange os dois. E ele precisa dos dois para progredir. Então, enquanto o consciente estiver atolado de problemas, é difícil para o self crescer. Então, é difícil a gente sair do lugar que a gente está. E a consciência precisa de liberdade para buscar a verdade. Enquanto ela está atolada no inconsciente, cheio de problemas, ela não traz a verdade para o self. E o self vai ficando aí, transitando em linhas, né, que pode não ser interessante. Então, ele aceita como lebre os gatos da vida, né? Aceita um monte de bobagens, um monte de mentiras. Gente, a mentira é um bicho que corrói a sociedade, corrói o inconsciente. O jeito fala uma mentira, você acredita naquilo com uma facilidade. E aí, depois que passa, você fala, nossa, era mentira. É mentira, porque você não viu antes que era mentira. Porque tudo tem dois pontos, sabe? Vou colocar isso aqui para vocês, de uma maneira que a gente converse frente a frente. Tem dois pontos, a verdade. Ela tem dois pilares iniciais, para a gente entender a verdade. Um pilar, lógica. Outra, justiça. Então, quando alguém te disser alguma coisa, primeiro você analisa, isso tem lógica? Aí você fica naquela. Aí você soma 2 mais 2, 4, 8 mais 8, 16, 7 vezes 8, 56. Você faz a lógica, logicar, né? Aí você encontrou equações correlatas, coerentes. E isso tem justiça? Isso é justo? Vai trazer benefício? A justiça traz benefícios, né? Isso vai trazer benefícios. Mas esse benefício tem que estar na lógica. Porque não adianta você falar que vai trazer um benefício que não é lógico, que não é bom, que não traz um bem. Então, tudo que te falaram, você analisa por esses dois pilares, lógica e justiça, para você se guardar. Guarde isso com você. Quando eu aprendi isso, nossa, eu vi tanta mentira que chegava na minha frente, que eu tinha que rebater na hora, né?
Bom, podemos ser úteis onde estivermos, claro. Onde você estiver, na rua, em casa, no trabalho, você tem que botar isso na sua cabeça, né? Que eu posso ser útil, independente do dinheiro. Tem pessoas que não fazem nada se não tiver dinheiro no meio. Eu me lembro de um ator muito famoso, um ótimo ator, e uma entrevista que ele deu, né? Eles perguntaram para ele, assim, se ele participa de coisas beneméritas, né? Ele falou assim, não, eu só trabalho se tiver dinheiro. Nossa, eu olhei para ele, foi uma decepção, porque eu gostava tanto do trabalho dele, né? Então, essas pessoas recebem aqui mesmo. No dia que desencarnar, que precisar de uma ajuda, não tem crédito espiritual para ela, porque o bem que a gente faz gera crédito para nós. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Ou seja, quanto mais misericórdia eu fizer, mais ajuda ao outro e as circunstâncias, mais eu tenho crédito para receber isso quando eu precisar. Misericórdia é uma conta, né, que você faz. Se você recebe uma misericórdia e você não tiver crédito, você tem que pagar duas vezes. Primeiro pela misericórdia, segundo pelo juro. Ou pelo agradecimento, pela gratidão da misericórdia. Percebe, gente, como é que é complexo, mas que é possível ser entendido e vivido? E a outra, o trabalho no bem, ação inteligente, libertam de nossas mazelas. Sabe aquele negócio da frequência que está lá na mente, né? Que vai saindo, vai passando, vai criando enfermidade, aquele negócio todo? Costuma ter pessoas que fazem isso e não sentem, porque estão trabalhando sempre no bem. Então, o bem cobre essa multidão de problemas. Aí vamos pegar isso cientificamente. Então, você vem com uma energia que vai alterar o teu estado frequencial do organismo. Ela vem naquela intensidade que vai alterar. Só que o amor, que é gerado pela prática do bem, ele vai diluindo essa energia. Ele vai, como se fosse assim, separando as partes da energia que poderiam ser complicados. Então, ele vai separando, separando, vai separando, vai diluindo, aquilo vai sendo, você nem percebe. É quando se justifica que o amor cobre a multidão dos pecados. Agora tem que fazer, né? Tem que trabalhar. Tem gente que não quer mesmo, né? Não aceita, não acha que tudo tem que ser pago, né? Tudo tem. Aí tudo que ele for fazer tem que ser pago também. Ficou doente, amigo, vai enfrentar o hospital, vai enfrentar as contas do hospital, vai enfrentar, né, a conta do médico, da médica, porque você só pensa em dinheiro. Então é com dinheiro que você vive. Enquanto que poderia viver bem melhor, né? Nesse pinga, nesse conta-gotas, né? De energias que vão sendo diluídas, em vez de aquilo cair e dar um AVC, dar um câncer, né? Dar uma é, problemas, né? De todo tipo, aneurisma, outra coisa semelhante, aquilo vem diluído. Você nem sente, vai saindo. Às vezes você sente um mal-estarzinho rápido, né? Às vezes você sente uma coisinha aqui, outra ali, mas não te perturba a vida, porque você está trabalhando no bem e o amor está diluindo isso. Guarde isso com você. Então, resumindo, né? Reconhecer que está doente, reconhecer que não é vítima, buscar ajuda, submeter-se às terapias, vigiar e orar, estudar e trabalhar no bem. Está doente? Pegue isso aí. Foi aí que a mentora Vânia nos passou. Tá bom? E depois você vai fazer o despertamento para Deus. Né? Nossas tendências para o século XXI é religião, espiritualidade e saúde. Só que religião vai ser no campo da religiosidade. A espiritualidade é a busca do ser espiritual e a saúde espiritual, tudo espiritual. É o que vai acontecer nesse século. Lá pelo final do século, você vai ver que as pessoas estão mais ligadas à religiosidade, à espiritualidade, à saúde espiritual, porque é o caminho mais seguro, né? Estão desconstruindo a dor para pensar mais alto, né? Então, amigo, sai dessa aí. E quem está enfermo precisa se curar.
E o maior remédio é o equilíbrio, para que os coágulos energéticos que a gente estava falando, negativos, possam ser exterminados a fim de que a saúde retorne. Então, tá aí os coágulos, né, na mente. Isso aqui, gente, cada bolinha desse aqui é um conjunto de coisa errada que a gente fez. E quando essas coisas são feitas muito tempo, né, elas vão criando enguias, né, serpentes. Olha. Aí tem que fazer uma faxina, né? Não tem outro jeito. É a hora da faxina. É a hora que eu não posso ir ao shopping, é a hora que eu não posso ir ao cinema, é a hora que eu não posso fazer isso, fazer aquilo, que agora eu estou me arrumando, me ajeitando, estou me conhecendo. Isso é magnífico. Vai demorar uma encarnação inteira, né? Mas é interessante, tá? Precisamos limpar a mente. Não existem milagres, existem ações. Guardem isso com vocês, tá? E o Humberto Rodin, que foi um filósofo brasileiro, ele diz uma coisa muito legal, sabe? Eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha vida. Faça isso. Pegue essa informação para você. Eu sou o senhor do meu destino. Eu que mando. Eu sou o comandante da minha vida. Eu não vou comandar a vida de ninguém, nem destino de ninguém. Vou comandar a minha vida e o meu destino. O que é que eu quero para mim. Sabe? Quando nós terminamos o livro, Entre a Dor e a Luz, a Vânia passou um poema para nós, que nós vamos repeti-lo aqui, chamado Canto do Rouxinol. Ah, como sou feliz agora! Sim, deixei nas dobras do meu passado as dores que atormentavam o meu viver. Um dia encontrei o caminho, encontrei em mim o ninho onde repouso, meu Deus, sítio abençoado da minha paz. Enfermidades, dores, para trás haverão de ficar. Estou agora despertando e desperto desejo estar. Adeus, meninice, histórias findas em mim. Bem-vinda maturidade, bem-vinda verdade, bem-vindo novo tempo, bem-vindo, meu Deus. Você diria isso? Ela me disse para fazer isso. E nós estamos aqui na luta, tá, gente? Sempre, sem cessar. Entendendo que somos ainda espíritos muito primitivos, primários mesmo, né? Mas estamos na luta. Um dia a gente sai desse primarismo e vamos em frente, tá? Um dia a gente vai sair disso. E aí nós vamos chegando ao final, né, do estudo, vamos dizer o seguinte, olha, entre a dor e a luz, escolherei sempre pela luz. Você concorda com isso? Então, é o estudo de hoje. Nós trabalhamos aqui a origem das dores, né, das enfermidades, os passos para a gente se livrar delas, os entendimentos necessários sobre enfermidades e as ações que nós precisamos fazer. Se a gente conseguir fazer isso, já ajuda. Mas de uma coisa você fica, esteja certo, você não é vítima, tá? E uma coisa, segunda coisa, isso é temporário, vai passar. Seja o tamanho da enfermidade que for, mas vai passar. E um dia você estará completamente livre para continuar a sua busca para Deus. Mas tem que entender isso. Na hora que você se curar, você precisa ir para Deus. Você pode viver aqui no mundo, né? Como Jesus disse, viva no mundo, mas não seja do mundo. Ele falou isso. Então a gente vai viver nesse mundo com tudo que for necessário realizar, mas sempre com um projeto superior de ir para Deus. Porque aí nós vamos estar ligados, né, a esse bem infinito. E a gente vai estar mais atento, né, para não botar a mão na chapa quente, né? Porque, se sintetizando, uma enfermidade que a gente cria é botar a mão na chapa quente. E aí, amigo, vai doer.
Então, a gente precisa entender o que é válido, o que não é válido. Onde eu vou, né? O que eu vou fazer lá? Vale a pena ir? E estando lá, eu devo continuar? Ou eu dou um jeito de sair? Né? Tudo isso é inteligente. Jesus falou assim, quer ver? Vigiai e orai para não cair em tentação. Por quê? O espírito está forte, mas a carne é fraca. É para a gente entender isso. O que é a carne fraca? É as sintonias, né? Então você chega num lugar, o espírito sabe que aquilo ali é perigoso. Você chega num ambiente, né? Todo deletério, sei lá, acontecendo coisas ali que são perigosíssimas. Mas aquela atração que se sente pelo lugar, às vezes a pessoa, mesmo sabendo, ele fica. Já viram isso? E aí fica. Por isso que o espírito entende, mas a carne, ou seja, as frequências do ser humano, né? E frequências físicas mesmo. Né? Por exemplo, você encontra uma pessoa, né? E te atrai muito, né? Aquela pessoa e tal. O espírito sabe, não, não pode. Mas a atração é grande. Aí, muitas vezes, a atração ganha. Isso não pode mais acontecer conosco. Nós temos as nossas responsabilidades. Mesmo se eu estiver sendo atraído por alguém e que eu estiver livre, e a pessoa livre, eu tenho que ser entendedor que aquilo ali depende de muita disciplina e muita responsabilidade, aquele encontro. Mas as pessoas hoje se jogam umas às outras, né? Feito animais, já viram? Sexo é a coisa mais estranha do mundo. E teve uma vez um mentor me falou que o orgasmo visto da espiritualidade superior é como se fosse uma picadinha de agulha. Nem isso, uma coisinha. E que as pessoas se matam e se destronam por causa disso. Você vê o tamanho da nossa inferioridade. Né? Tem gente que se entrega numa prática abusiva, né? Numa prática sem menor responsabilidade. E aí, o que vai acontecer? Ele tem aquela sensação, que aquilo é uma sensação, né? Para aquilo gerar uma troca de energias nobres, como diz Alexandre, no livro Missionários da Luz, há um espaço, há um tempo, um futuro a ser determinado. Mas no início é só uma sensação. Não vale a pena, minha gente. Tem que pensar muito, sabe? Tem que analisar muito. A doutrina espírita não fica dando lição de moral, ela fica dando lição de ciência e filosofia. Eu preciso entender isso. O que nós falamos aqui está comprovado pela ciência e pela filosofia. Agora, depende de cada um. Muito obrigado por você ter estado conosco em mais esse estudo. Que ele seja útil na sua vida. É o que eu sempre peço a Deus, que esses estudos sejam úteis para as pessoas e que elas possam compartilhar. Tá bom? Fique com Jesus. Muita paz, muito obrigado. Até o nosso próximo momento juntos. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.